Já, né? Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja onde você estiver, este é o Pode Literar. Que saudade de você desde o último vídeo, como você está? Espero que esteja bem. Eu tô me sentindo adorável. E agora temos um novo quadro nesse canal, porque sim, porque não, porque toda hora, todo momento, não, mentira, não é todo momento, mas quase sempre temos uma novidade e hoje eu trouxe uma autora que não nasceu em Santos, mas passou muito tempo da vida dela aqui para estrear um quadro que se chamará Curiosidades Literárias. Então vamos agora às curiosidades literárias e hoje sobre Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu. Assim, na nossa vida pessoal, sempre tem uma informação ou outra que não fala assim para todo mundo, entendeu? Então não é sempre que a gente diz tudo, absolutamente tudo, mesmo hoje com as redes sociais, para as pessoas. Algumas informações ainda ficam conosco. E não poderia ser diferente sobre a Pagu. Ainda mais porque ela viveu numa época que não existia essa tecnologia toda, essa questão de internet, de rede social. Então a gente não sabia ali exatamente tudo que estava rolando, que estava acontecendo. Por exemplo, a primeira curiosidade que eu tenho para contar para vocês é que Pagu, Patrícia Galvão, ela namorou uma pessoa que quem ali está estudando modernismo, por exemplo, agora, já ouviu falar do Oswald de Andrade. Ela namorou o Oswald de Andrade. Só que aí não é só uma questão assim, legal, namorou o Oswald de Andrade, que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso, Anjo? Ela tinha 18 anos e ele tinha 38 anos. Então, assim, é uma bela diferença de idade, se você parar pra pensar, de duas pessoas se relacionando de forma amorosa, ainda mais numa época que isso, pela sociedade como um todo, não era muito bem visto. Acho que assim, as pessoas não ficaram muito felizes com essa notícia. Foi uma bomba na rede social da época, que era o jornal, as mídias, as fontes, a família não ficou muito satisfeita com isso. Além de tudo, o Oswald de Andrade, ele era casado, ele era envolvido com a Tarsila do Amaral. É, aquela lá do Abapuru. Então, pois é, tinha o Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, lindos e maravilhosos, lindos, um romance rolando, quando de repente entra Patrícia Galvão na história. O Oswald, ele ficou simplesmente encantado pela Pagu. Nas próprias palavras, ele nunca tinha visto uma mulher tão linda, tão maravilhosa, tão encantadora. E aí eles começaram a se envolver amorosamente. Além disso, acontece uma outra situação que é a curiosidade número 2. A própria Tarsila do Amaral ajudou a organizar um casamento entre a Pagu e um pintor lá da época, fake. E o Oswald também. Então tava todo mundo na jogada, tava todo mundo organizando um casamento que não era verdadeiro, que não ia acontecer, e esse casamento não aconteceu para que o relacionamento do Oswald com a Pagu de fato acontecesse. Então, na noite que a Pagu casou lá com um outro pintor, com outro cara lá na história, o que acontece? Eles pegaram o carro, vieram aqui para Santos, desceram a serra, pararam no meio da serra e quem estava num carro esperando a Pagu era quem? O Oswald de Andrade. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! E aí sim, eles começaram ali a expor o relacionamento deles e, de fato, o namoro foi assim pra tudo quanto é lado, né? A informação saiu, aí todo mundo ficou chocado com aquela novidade. E aí a gente para e pensa, né? Como é que a Tarsila do Amaral ficou nessa história, gente? Eu, por exemplo, queria muito saber
como que a Tarsila do Amaral reagiu a isso, né? Ajudando a organizar um casamento que não aconteceu, para que, na verdade, o casamento que iria acontecer era do marido dela com a amiga. Como? Gente, você colocou uma pessoa dentro da sua casa e ajudou, assim, a criar uma cobra? Porque, olha, muito difícil. Então, né, não querendo colocar a lenha na fogueira, colocando, tome cuidado com as pessoas que aparecem na sua vida, né? Partindo aí para uma terceira curiosidade, que a Pagu foi uma agitadora cultural, ela foi atriz, ela foi, assim, muitas coisas. Entre tantas coisas que ela foi, talvez uma das principais tenha sido a vida política dela. Uma militante de esquerda, mais uma pessoa que o Bolsonaro hoje iria odiar se existisse. Mas na verdade quem odiava era o Vargas, porque estamos falando de Pagu e estamos falando de Era Vargas. A gente tá falando de ditadura mesmo, aquele negócio lá das pessoas, não que hoje não haja, mas aquela época que as pessoas eram presas, eram torturadas, eram exiladas. Essas informações todas aí, né, que as pessoas às vezes não querem falar, mas a gente precisa falar. E a Pagu, com ela, não foi diferente, porque ela era uma pessoa à frente do tempo dela, ela era uma revolucionária, ela queria mudar o mundo, realmente fez isso, muito bem. E aí ela foi presa, enfim, inclusive na cadeia velha aqui de Santos. Então, editor, por favor, imagens da cadeia velha aqui de Santos, tá? Pra quem acha que é só um enfeite, só mais uma construção lá, há muito tempo lá, e tem esse nome de forma aleatória, não. As pessoas ficavam presas realmente ali, tá? E aí eu coloco até fotos aqui da cela lá que ela ficou presa, da foto de quando ela saiu da cadeia, enfim. Eu tô falando tudo isso porque, assim, a Pagu, quando tava lá em Tóquio, uma vez, ela não teve dinheiro para pagar o hotel. Então, se você acha que só você passa por esse problema da transação não autorizada quando você vai no estabelecimento, ou fica pensando como vai pagar as férias que você tanto sonha num lugar bacana, ela passou pela mesma coisa. Aí ela fez o quê? Ela entrou em contato com um mozão e falou assim: manda um dinheiro, faz um pix. Segue o pix! Manda um dinheirinho pra mim, por favor, porque eu preciso pagar o hotel. Claro que ela acabou não ficando num hotel em Tóquio, ela foi ficar nas montanhas. E aí, ela se virou lá como deu, entendeu? Mas ela deixou muito claro pra ele, falou assim: olha, tudo bem, você tá me mandando dinheiro, só que ele também, o Oswald, não tinha muito dinheiro, e aí ele precisou pegar emprestado com um amigo. E aí a Pagu falou assim: então, mas aí você paga, né? Porque senão a gente vai ficar devendo pra pessoa. E aí não é legal isso. Então, assim, o Serasa vai cantar. Bonito. Aí, depois de todo esse rolê lá, ela pegou um navio e foi para a China. Embarcou pra China. E aí que vem a cereja do bolo deste vídeo. Pagu, Patrícia Galvão, entrevistou Freud. Porque ela encontrou Freud no navio. Cara, imagina você embarcar e o Freud tá lá, entendeu? Eu acho que, sei lá, ele deve ter feito uma análise nela, não sei, pediu pra ela deitar lá nas esteiras ou não, ou só conversaram, tomaram um café, enfim, o conteúdo dessa conversa, dessa entrevista, eu não consegui encontrar, infelizmente, não tinha no livro, mas quem sabe a gente ainda encontre essa entrevista por aí e descubra finalmente o que Pagu perguntou para Freud. E olha que, assim, deviam ser coisas muito interessantes, porque Freud é Freud, né? Além disso, uma curiosidade extra que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte: a Pagu, ela, apesar de não ter nascido em Santos, viveu muitos anos aqui na nossa cidade. E o Teatro Municipal leva hoje o seu nome. Teatro Municipal Patrícia Galvão. É um lugar que as pessoas deveriam realmente frequentar. E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que a gente conheça os artistas como um todo, assim, né? As pessoas realmente no seu íntimo. Porque a gente começa a enxergar
que esses artistas, eles não estão num pedestal, eles não são inatingíveis, sabe? Eles são pessoas como qualquer um. É gente como a gente, entendeu? A Pagu foi lá pra Tóquio, cara, e ficou, tipo, sem dinheiro pra pagar o hotel, entendeu? Tudo bem que a gente não sabe exatamente em detalhes as circunstâncias do porquê que ela ficou sem dinheiro pra pagar esse hotel, mas o fato foi que isso aconteceu, e pode acontecer com qualquer pessoa. Então a gente começa a enxergar que esses artistas, eles são pessoas como nós. Então, acho que era isso que eu precisava falar no vídeo de hoje. Além do fato de que é importante que vocês conheçam a Patrícia Galvão, para além dessa questão de, sei, o Teatro Municipal da cidade de Santos leva o nome dela e tal, e acaba aí. Conheça a Pagu, conheça a história dela como um todo, é muito interessante. E agora vem a cereja do bolo. A Pagu, ela, apesar de não ter nascido em Santos, ela faleceu aqui porque ela viveu muito tempo na nossa cidade, né? Então ela acabou falecendo aqui na cidade. E aí ela morava numa casa no Canal 3 e o velório foi dentro da casa. Hoje essa casa é uma concessionária. Tipo, enfim. Mas, assim, ela viveu aqui em Santos, né? O velório dela foi dentro da casa e aí depois o cortejo seguiu pro cemitério do Sabuó, onde ela tá enterrada aqui em Santos. Então, eu acho que é muito importante que a gente conheça realmente as pessoas, esses artistas. A Pagu, ela foi muito importante, não só para a literatura brasileira, mas também, principalmente, para esse lado político, para esse lado militante. Ela era uma pessoa muito importante, engajada no movimento, que queria revolucionar o mundo e ela conseguiu com a sua arte, com os seus pensamentos e com as suas manifestações. Então, essas foram as curiosidades literárias de hoje sobre Patrícia Galvão, Pagu. Não deixem de se inscrever no canal, espero que vocês tenham gostado também desse quadro novo, tá? A gente vai procurar sempre trazer aí essas curiosidades em vídeos mais curtinhos, né? Porque eu sei que eu falo muito nos outros vídeos. Então aqui é só para ser um vídeo mais rápido. Deixem o like, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Sigam toda a nossa equipe maravilhosa nas redes sociais. É isso. Um beijo e até mais. Os artistas, nós devemos conhecê-los também nas suas mais variadas formas. Os artistas, nós deveríamos conhecê-los também eu acho que a gente deve conhecer todo